Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos importantes, sobre as sombras, sobre a persona, sobre o comportamento, sobre ajustarmos o nosso comportamento, se ele é consciente ou inconsciente, o que a gente traz do reino inconsciente. Convido você para esse bate-papo aqui no Conversas da Meia-Noite, e é onde a gente tende a aprofundar um pouco mais, numa conversa até mais aprofundada, vamos dizer assim, Sempre digo que os podcasts, ele consegue ter uma forma de absorção melhor, Por isso que eu sempre recomendo, põe um fone de ouvido, sai para caminhar, para a gente bater um papo junto. Bom, segundo Jung, nós temos aquele termo a sombra, E o primeiro grande debate do conhecimento de Jung é: não mostramos verdadeiramente o que somos aos outros. Será que a gente mostra o que a gente é realmente para as outras pessoas? Será que isso seria importante? E o quanto seria válido realmente? A outra questão nessa reflexão é o que você conseguiria com isso. Então, a maioria do canal aqui são pessoas já maduras, adultos que realmente querem buscar uma experiência mais intensa da vida, vamos dizer assim. Mas para a gente poder falar da sombra, a gente tem que entrar numa coisa chamada máscara, Então a gente tem nossas máscaras sociais. Isso para psicologia, não tem muito de novidade. Como sempre, o interessante é puxar isso para os mitos, lendas e arquétipos, que é o que a gente estuda aqui no canal. Eu não diria que a personalidade é algo ruim, essas máscaras que a gente usa ao longo da vida. Acho que o ruim é estar trocando, sempre de máscara à medida que, como se fosse um guarda-roupa. Mas ao passo que você usa bem uma personalidade, quase sempre ela é baseada num movimento arquetípico, na minha opinião. Ela é, afinal de contas, nossa personalidade, nossa estrutura de aparência, o que nós mostramos por fora, tem alguma coisa a ver com uma reação interna que a gente tem. É claro que acredito que a gente ainda não mostra realmente o que a gente é de verdade para as outras pessoas. Mas acredito que quando você vai achando o seu caminho, essência, você vai, de certa forma, colocando isso mais à frente, deixando isso se manifestar de uma maneira mais evidente, vamos dizer assim, Então, é claro que o comportamento que a gente tem com um colega de trabalho, ele vai ser diferente para o que a gente tem para um amigo íntimo, para os nossos familiares, E então, dependendo das pessoas que a gente anda, as nossas atitudes tendem a mudar. Tudo bem, atitudes. Mas existe uma personalidade ali, que se manifesta de diversas formas em cada situação. E aí, por trás dessa personalidade, eu acredito que tem a essência, sua essência, que é a que verdadeiramente dá um certo toque à personalidade. Porque para mim funciona assim. O ser, ele usa a personalidade para uma manifestação arquetípica, e isso foi condensado, meio que foi formado por tudo que ele viu, por tudo que ele ouviu, pela educação que teve. Então eu acredito que ele sempre faz, o ser humano sempre tende a fazer o melhor que ele pode. Não quer dizer que todos sejam assim, Tem pessoas que não são dessa maneira. Eu tenho costume de chamar que a gente é como atores na vida, Então, em cada cena, em cada performance, a gente tende a mudar. E tende a também a evoluir o personagem. Imagina um ator que sempre repete o mesmo personagem, ele cria uma potencialidade. Aí que eu acredito que entra a força dos arquétipos. Você pode realmente, nas suas mentalizações, na sua maquete pessoal, formar uma pessoa com uma estrutura mais intensa, mais forte, mais vívida, mais lúcida, mas acredito realmente que isso nasça primeiro na nossa imaginação.
no nosso comportamento de criar um personagem. Depois, aí a gente vai ajustando isso. Esses ajustes eu puxaria para o lado sombra, né? Porque os ajustes é onde a pessoa corre o maior perigo. Ajustar é inevitável, mas nem sempre é para uma situação negativa. A sombra é justamente aquilo que a gente começa a se moldar para que as pessoas à nossa volta não venham a nos reprimir, não venham a nos rechaçar, hoje com o termo cancelar. Então poucas pessoas vão ser realmente, e deveria ser ao contrário, né? Quem realmente mostra o que deveria talvez ser compreendido, observado e não cancelado, né? Como se fazem hoje em dia. Mas acredito que tudo isso seja mais inconsciente. E, por exemplo, mesmo o fenômeno, né, que ocorreu no Big Brother, né, da Carol Conká, eu acredito que foi somente uma face do que a nossa sociedade hoje em dia é, né? Eu gosto muito do livro de Nietzsche, que ele fala, né, sobre o livro A Moral. Eu li esse livro faz uns anos atrás e ele falava sobre os julgamentos em praça pública, né? E que as pessoas tinham um certo contentamento em ver a outra pessoa ser executada, né? Imagina, uma barbaridade dessa. Mas Nietzsche vai estudar o comportamento das pessoas e a moral, e ele cita, né, um certo com uma compensação interna, né? Eu já falei que hoje os aplicativos trazem compensações à inutilidade de algumas pessoas, à incapacidade, né? Desculpa. E o aplicativo ele vem assim, olha, não importa quem ou o que você solicita e aquilo acontece. A grande questão, sim, ótimo, tem que funcionar mesmo, e eu acredito que cada vez vai funcionar mais ainda. O grande problema do ser humano é quando ele começa a achar aquilo como uma potencialidade, como um poder, né? Então, tipo, eu ligo, mas aquilo tem um preço, né? Eu trabalho para pagar aquilo. Sem o dinheiro aquilo não funciona. Então não pode ter uma ilusão em torno das coisas que a sociedade coloca. Elas não servem, mas tem um preço. Você sabendo qual é o preço de tudo e o tanto que você trabalha, e o tudo que você precisa, você vai ver o quanto custa um carro. E às vezes você vai ver o quanto é gostoso andar a pé, né? Quando você se vê, às vezes, sem as preocupações, né, de um carro que dá problema, que você tem que levar no mecânico. E às vezes todo aquele alívio que ele te oferece no dia a dia nem se compara a uma caminhada que você faz a pé, né? Bom, então assim, em tudo o que nós somos, né, nós somos digamos assim, aquilo que somos os conhecedores de nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta, né? E aí é que eu acho que é um ponto que entra os arquétipos. As pessoas podem estar, de certa maneira, ligados a uma imagem arquetípica que você possa projetar. Mas também elas podem estar ligadas a uma imagem projetiva do que elas querem. É o tal do espelho, né? Que os místicos falam, né? A pessoa espelho, né? Então você vê no outro, às vezes a pessoa vê uma jovem ou um jovem passando e olha assim e fala, nossa, que bonito, né? Que saudável e tal. E às vezes ele não compreende por que surgiu o desejo de estar com aquela pessoa, de ter aquela pessoa como amigo. E na verdade talvez você queira ser amigo da saúde, você queira que você seja amigo da beleza, que às vezes você anda distante. Então você mesmo vê nos outros uma situação de espelho que você pode usar para você. Mas é aquela história, né? Como lidar com as nossas sombras, né? Esse eu sombra, né? É só identificar a face que a gente não mostra para as outras pessoas. Mas, veja só, a sombra, necessariamente, acredito que nós sejamos pessoas que já naturalmente tendemos a fluir a beleza, a bondade, os aspectos, né? Há quem diga que o ódio, ao contrário de tudo isso, é a negação, é justamente a sombra. Então a sombra ela tem a ver com um lado seu que você não quer que as outras pessoas
Vejam. Agora, um ponto importante que eu trago para vocês é como posso trabalhar essas fontes de informações do eu sombra que tenho dentro de mim. Primeiro você vai descobrir por que o seu eu sombra tem aquelas tendências, porque tem aquelas vontades, porque quer suprir aquilo. Muitas pessoas querem poder, recursos materiais, justamente para tentar mostrar para os outros que ele é capaz. Mas isso é uma sombra, porque na verdade a pessoa não pode, de repente, se tornar capaz, sendo e fazendo o bem, vivendo a vida que tem, dentro de sua própria essência. Eu acredito que a essência tende a errar menos do que a personalidade, porque a personalidade sempre vem em segundo lugar, e a essência vem em primeiro lugar, né? Então eu acredito que a gente tende a ajustar o nosso comportamento no meio da sociedade que nos rodeia, né? Vamos dizer assim. Talvez assim, atitudes no meio social, né, que a gente está inserido. E a gente não quer que o negativo que existe em nós se manifeste. Até aí a gente compreende. A grande questão é, a sombra que existe dentro de você pode trazer uma informação sobre o seu autoconhecimento. E eu acho que ele é mais consistente com a essência do que às vezes a personalidade, né? Conforme ela se manifesta. Eu acredito que você esteja entendendo, né? Mas a gente voltando a Jung, né? E ele considera assim o arquétipo da vida. É aquele personagem, né, que você desenvolve e intensamente, acredito que quando se sai do corpo, né? E eles falam de perispírito, né? Um corpo formado por sua força espiritual, na primeira realidade, na primeira dimensão próxima, né? Conhecida mais como umbral, né? A umbralina, né? Essa região de transição que alguns espíritos acabam ficando, né? Devido aos apegos, né? Aos vícios materiais, ao sexo e outras coisas que... Tudo são as compulsões, o mundo das compulsões, vamos dizer assim, né? As compulsões te aprisionam nesse campo e quanto mais você é apegado a todas elas, mais você tem dificuldade a se desvencilhar dessa primeira dimensão. E essa primeira dimensão acredito que o meu trabalho com os arquétipos tende a puxar para esse lado místico de desligamento dessa primeira etapa, né? Então nisso os magos antigos, né, as bruxas, sabiam realmente o que elas estavam falando, né? Nos seus conhecimentos de ânimos, né? A verdade, né, de um só aspecto, como diria Jung, o arquétipo da vida, essa força que você nutre no dia a dia e que acaba formando essa personalidade, né, que essa, na verdade, essa estrutura, né, da vida, né? E a gente tem aquela vontade que nos faz querer experimentar, procurar, conhecer, né? Então a gente chama isso de ânima, né? Então é uma força que nós temos dentro de nós, mas que parte dela é gasta na construção dessa personalidade, né? Então se você parar para se auto-observar e se conhecer, você vai ver que você tem uma força interior que está ligado mais a esse espírito, né, se manifestando, e desconsidere um pouco, quando for avaliar suas sombras, as nuances de sua personalidade, que foi formada por todo o contexto de informação desta existência. As sombras às vezes trazem aspectos até mesmo de outras vidas, né? Eu falo com pessoas que acreditam que sejam pessoas eternas, né, que são seres eternos, né, criados por Deus e que tendem a caminhar para essa imagem e semelhança à medida que avança em conhecimento e sabedoria, né? Nós fomos feitos, nós não estamos prontos, né, como diria, né? Não imagine que você esteja pronto, né? Então, eu vou terminando por aqui, foi só
instigar em você essa, como eu sempre faço, né? Instigar essa abertura da chave da sabedoria, do conhecimento arquetípico, para você desenvolver sua magia de transmutação interior, começar a crescer e começar a não precisar usar máscaras e não ter medo de olhar para suas próprias sombras, né? Tente entendê-las e você vai ver que há alguma coisa de potente e poderoso ali que deve ser lapidado, não deve ser destruído, né? Como diria a religião hoje moderna, né? Você destrói todos os seus comportamentos e você vira um ser alienado, né? Uma pessoa que nem você mesmo se conhece. E aí você vive uma coisa caótica, né? De mostrar uma coisa para as pessoas e por dentro ser outra, faminta, né? Alguns mestres chamam isso de o ser faminto que existe dentro de nós. E é muito melhor você dar uma dieta a esse monstro do que deixar ele, né, sedento e faminto, né? Pode não dar certo, né? Ao passo que grande parte dos adestradores de cães até utilizam pequenos presentes alimentares, né, para que mantenha sob controle, né? E não pense que você não tem. Todos nós temos. Eu que vos falo, outros que vão ouvir e vão vir no futuro, tem também. A questão é que a sombra é uma oportunidade para melhorarmos. Se nós trouxermos ao reino consciente, podemos trabalhar tudo aquilo que consideramos negativos em nós próprios. À medida que ela for se demonstrando, você vai trabalhando, sem afugentar. Deixe-se mostrar mais para você conhecer num contexto completo o que é que existe ali. Serenidade profunda em seu coração. Obrigado por você estar até aqui. E até o próximo vídeo. Lembrando que toda terça-feira tem um vídeo e toda quinta-feira aqui no canal, tá? Uma reprogramação mental. Um abração a todos. Tchau.